Olá, amigos! Reunindo dados de 176 fazendas e um total acumulado de mais de 207 mil bezerras analisadas, o recém-lançado Padrão Ouro apresenta as melhores práticas que o produtor rural deve adotar na criação de bezerras e novilhas, fase essencial para o sucesso da pecuária leiteira. Em sua terceira edição e publicado pela Alta Genetics, o guia traz dicas práticas de como o produtor pode trazer mais produtividade e saúde animal para o rebanho. Para nos contar um pouco mais sobre o Padrão Ouro, nosso convidado é Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genetics. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Por que a necessidade de um guia Padrão Ouro? O Padrão Ouro ele foi criado a partir de um programa que a Alta lançou em 2017 chamado Alta Cria, que é um programa de acompanhamento a fazendas leiteiras e o entendimento da rotina dessas fazendas em relação às suas bezerras. Esse projeto ele visa aumentar o desempenho e a produtividade nas fazendas leiteiras a partir de um processo de melhor criação desses animais. Ao deparar com essas fazendas, a gente viu que tinham vários gaps, várias lacunas, de aprendizado e de oportunidades de melhorar a produtividade a partir da criação dessas bezerras. E a gente começou um processo de coleta de dados nessas fazendas. Por outro lado, a gente também sabe que nos Estados Unidos tem um padrão ouro de criação de bezerras e novilhas, que é publicado lá anualmente. E o que a gente fez? A gente juntou as duas iniciativas, ou seja, a referência americana do padrão ouro, que existe lá, mas a realidade observada aqui no Brasil e buscou um padrão ouro adaptado para as necessidades brasileiras. Então, ele existe exatamente para mostrar ao produtor brasileiro como obter os melhores resultados e a melhor produtividade a partir de uma melhor criação das bezerras, seguindo um padrão ouro de criação de bezerras, ou seja, um standard para aumentar a produtividade. Ele é como um guia para as fazendas brasileiras que estão em busca da otimização dos resultados e de uma maior produtividade. Como que foram levantadas essas informações que deram base ao guia? Essas informações elas são levantadas anualmente nas fazendas que são parceiras do programa Alta Cria. Hoje o programa ele contém informações de 176 fazendas, são mais de 200 mil informações sobre bezerras, ou seja, 200 mil animais observados ao longo desses anos, onde a gente tem um questionário sobre a realidade da fazenda associado aos dados produtivos desses animais, que são acompanhados de perto pelos técnicos da empresa. E aí, o que a gente faz? A gente cruza essas informações e, com essas informações em mãos, a gente valida as melhores práticas na fazenda. Ou seja, vou dar um exemplo. Se a gente tem uma dimensão de qual que é a melhor prática para a dieta líquida das bezerras, a gente pergunta para as fazendas qual que é o manejo de dieta líquida que elas fazem e confirma, a partir dos dados dessas 176 fazendas, com mais de 200 mil animais avaliados, se essas melhores práticas estão realmente levando a melhores resultados. Confirmado isso, a gente publica no Padrão Ouro como a referência para os outros produtores seguirem. Como que o Padrão Ouro administra os vários ambientes que o país apresenta, assim como modelos produtivos? A gente precisaria realmente de vários lançamentos aí, de várias questões para a gente conseguir abranger toda a realidade brasileira. Mas o fato é que o Padrão Ouro ele é uma associação entre a empresa Alta Genetics, os técnicos da empresa, e 17 outros autores que são professores de universidades, veterinários de diversos lugares do Brasil, inclusive de fora, que validam essas referências, tá certo? É claro que a gente segue a referência da maioria dos dados que a gente recebe. E essa maioria dos dados são fazendas que têm um nível de tecnologia mais interessante, que conseguem separar e criar essas bezerras de forma separada da mãe, buscando melhor em termos de desempenho, de saúde e de nutrição para esses animais. E por isso,
ele é mais facilmente aplicado nas fazendas que possuem essa infraestrutura e esses processos bem definidos. Agora, não quer dizer que lá não haja inspiração para qualquer tipo de fazenda brasileira, porque a gente está falando de animais de uma única espécie que merecem sim todo o melhor cuidado possível para que ela desempenhe o melhor em termos de produtividade. Pensando por esse lado, da gente ter diversas realidades no Brasil, em paralelo ao padrão ouro, né, que é o estándar da criação, que seria as melhores práticas, a gente tem também um segundo material chamado Perguntas e Respostas Frequentes, que é quando a gente amplia o olhar para além do padrão e tenta trazer respostas para os produtores que estão em diversos cenários diferentes, e essas respostas, sim, mais aplicáveis para diferentes cenários. Então, de alguma forma, o padrão ouro ele está direcionado para a realidade onde a gente consegue, sim, ter os melhores resultados, onde exige uma infraestrutura melhor, mas a empresa também consegue trazer respostas para todos os produtores distribuídos para o Brasil a partir de um segundo material que é inspirado no padrão ouro de Bezerra. E o fator racial é relevante? Sim, ele é relevante porque a gente tem aí um desempenho diferenciado em relação a ganho de peso, em relação à precocidade, em relação à resistência, né, à temperatura e também a parasitas. Mas o que a gente precisa olhar é que o padrão ouro, ele realmente ele olha para o melhor, para o standard, né? Então ele sempre está olhando para como extrair o melhor em termos produtivos daquele animal. Então, independente do perfil racial do animal, ou independente do peso desse animal, do desempenho que ele tenha, as melhores práticas que estão ali, elas são aplicadas para todas as raças. O que a gente precisa fazer, especialmente quando a gente está falando de dieta, que leva em consideração o peso do animal, é fazer adequações para a raça que está sendo criada aí, se ela possui um maior ou um menor desempenho em relação à maioria dos animais que estão registrados no padrão ouro, que é a maioria aplicado para animais 100% de sangue holandês ou meio sangue holandês G-leiteiro. Então, independente do nível de tecnificação e da raça, o pecuarista pode ter o manual, o guia na sua mão e ir fazendo aquilo que é possível dentro do seu planejamento. É isso aí. A nossa indicação é exatamente essa, que ele tenha o padrão ouro literalmente como um guia. E por mais que às vezes ele esteja muito distante desse guia de melhores práticas, de fazer o melhor para os bezerros, que ele consiga aos poucos ir incorporando essas práticas dentro da propriedade. Então, não é porque a gente está falando do melhor que ele é algo intangível ou impossível de ser alcançado por um produtor, por exemplo, que tem uma estrutura simples ou que não tem tanta tecnologia aplicada. Pelo contrário, ali a gente tem uma verdadeira inspiração para que esses produtores consigam, aos poucos, ir evoluindo o seu processo de criação e colhendo melhores resultados, ficando mais competitivo no mercado. Essa é uma iniciativa da empresa que ela tem um olhar não só sobre todo o trabalho comercial que a gente faz aqui, mas ela tem um olhar sobre o trabalho de extensão rural, ou seja, ir até o produtor, ajudar o produtor a ser melhor através de tecnologia, de boas práticas, de técnicas para serem aplicadas dentro do campo, né, ou na própria fazenda, independente do seu tamanho, independente do lugar onde ele está, porque aqui é uma referência e cabe ao produtor entender o que ele consegue aplicando aos poucos no seu dia a dia. E também é importante reforçar que todo esse material ele é validado por professores de universidade, pesquisadores, inclusive da Embrapa, e também veterinários que são práticos, que estão na fazenda no dia a dia e conseguem entender que essas práticas realmente são factíveis, são viáveis de serem aplicadas e também corroboram aí com a melhor produtividade dentro das fazendas. Tiago, muito obrigado pelas informações. O prazer foi todo meu, a gente fica à disposição. Eu falei aqui com o Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genetics. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição.